Ô, Thiago, pra eu começar, eu queria perguntar pra você justamente sobre a época do 01, né? Tá bom. Porque assim, e aí bom, você não tá só mais na um Globo, você tá detalhe independente antes. agora, né? Agora eu sou Só um então tá detalhe liberado. antes. Fala. Esse Flow Games é o Flow Games 101. Coincidências Coincidência? boas. É. Me persegue. E o assim, código binário. há muito tempo que a gente... É porque assim, a internet hoje cresceu muito, né? Mas por muito, muito tempo a gente sempre ficava querendo essa coisa de ter um programa de videogame na TV. Você foi? Eu fui, exato. Não, inclusive, eu mandei pro Takeshi que eu não tinha mais foto. Minha mãe tinha foto de quando Achou? eu fui lá, achou É eu mesmo? tava era o Dava Caraca. base, não era remake skin, ainda. não era remake. É o É Dava o Slim. Vanilla. Era da... É o Pet agora. Então, e aí assim, por exemplo, eu ainda sinto falta, e talvez você também, de a gente ver na televisão que, por exemplo, a Nvidia, certo? Uhum. Empresa de videogame, né? Sim. Faz parte e tal. A Microsoft adquiriu a Activision Blizzard. Cara, lá nos Estados Unidos, isso passa no programa de notícias normal dos caras, Uhum, falando sim. das coisas que aconteceu. E aqui, tipo, a gente vê principalmente TV aberta, parece que hoje o videogame tá muito inserido na nossa sociedade já. Ao ponto que a gente ignora eles em muitos meios, né? Sim, no Brasil. E você conseguiu fazer. Obviamente, era um programa num horário complicado, era pequeno, mas você conseguiu trazer um programa de videogame. E eu lembro quando a gente conversou na época, que era uma parada que você quis fazer, que você quis trazer. Conta um pouco pra gente disso aí. Quando eu fui contratado, foi 2006, eu tava no esporte, né? Fui contratado pra trabalhar no Sport TV. E videogame era uma coisa que eu falava direto com eles lá. A gente chama de vender pauta, né? Quando você chega pro seu chefe e fala assim, vai ter um campeonato de Winning Eleven, os caras, esquece, velho. Se ninguém assiste, isso é bobagem. Eu via muito isso. Mas eu tentei de tudo desde 2006 pra vender essa pauta, pra fazer com que a Globo falasse de esportes. Hoje todo mundo fala lá. Mas eu queria muito. Eu fui o primeiro repórter a fazer reportagem de videogame para jornal de esportes. Uhum. Eu fiz um campeonato de Winning Eleven para o Esporte Espetacular. E quando foi ao ar, e aí eu também não fui bobo de falar só do campeonato, eu já aproveitei e botei um pouquinho de videogame, história do videogame, não sei o quê, a audiência subiu. Aí no dia seguinte os caras já... Opa! aquele negócio do videogame é interessante. Eu falei, não, eu tô falando pra vocês. E aos poucos eu fui conseguindo. Quando eu peguei o Globo Esporte pra ser o editor-chefe em 2009, o game era pauta. Quase toda semana a gente falava alguma coisa, porque eu achava que o videogame, como você estava falando de cultura, né? Ele estava inserido na cultura esportiva. Se não é pelo esporte, os jogadores jogam na concentração. Quem tá assistindo o programa gosta de jogar FIFA, gosta de jogar Winning Eleven, agora era Pro Evolution já. E eu começava a falar disso, eu mandei repórter pra E3 no Globo Esporte. Pra mostrar games nas férias e tal. E aí, aí eu fui pro entretenimento e eu enchia muito o saco do Boninho pra ter um programa de games, mas muito. Eu falava, me dá qualquer horário, qualquer coisa. Tá na internet, vamos fazer na internet. Não. Aí um dia eu renovei o contrato e a única exigência que eu fiz foi me libera pra eu ir pro YouTube fazer um programa de games. E os caras, não. Caramba, cara. Justificativo, eles acham que não ia dar audiência? Eles acham que canibaliza não, que você tá desviando a audiência da Globo pra uma outra coisa com um recurso da Globo. Faz sentido a cabeça deles, mas eu queria que eles viessem junto. Sim. Eu falei, vamos fazer Globo Games no YouTube. Vamos junto. Não. Aí tocou o telefone de novo um tempinho depois, falou, tá bom, vai. Apareceu um patrocinador e vai rolar. E eles já estavam desenvolvendo um piloto e eles pararam e falaram, você não quer fazer? Eu falei, vamos fazer. Eles estavam fazendo piloto de games deles, com as ideias deles. Tinha um outro diretor tentando fazer um piloto, mas eles não estavam conseguindo encaixar, assim, não estava dando certo. Era com Chroma, não tinha nada a ver com o 01 que foi pro ar. E aí, vamos fazer, aí me apresentaram a equipe e aquelas coisas assim, Papai do Céu também, que botou, era uma equipe muito pequena, mas muito boa. Uma galera, cara, que... E quem não manjava muito de videogame foi estudar, foi entender, e foi querer brincar junto. E foi muito legal. O primeiro programa a gente gravou embaixo do Big Brother. É um bunker que tem embaixo da redação do Big Brother. Gravamos num lugar muito apertado, bem mofado, pequeno. O firewall da Globo não deixava a gente baixar nenhum jogo, então tava demorando tipo 4 horas e 15 pra baixar qualquer coisa. E aos poucos a gente foi pegando a manha, foi melhorando o estúdio e a gente conseguiu fazer o 01. Era sábado de madrugada, mas chegou a dar 12 pontos. Caramba! 12 pontos de madrugada é um milagre da natureza. É muito. impossível dar 12 pontos de madrugada. A gente conseguiu, cara. Então era um Incrível. programa que era muito querido pelas pessoas e que lá dentro vendia. Tinha anunciante, então deu certo, a gente conseguiu. Cara, e eu lembro quando foi anunciado que foi uma felicidade tão grande, porque é isso mesmo que ele falou. A gente vivia uma escassez muito grande de falar de videogame. E eu não entendia, porque era um público em ascensão, né? O público de videogame ele só Total. cresce, né? Na verdade, ele nunca para de crescer. E Isso até é muito hoje, louco. né? Até hoje Até hoje crescendo. ainda tem a escassez. Na TV Na tem televisão, tem é. videogame. E Assim, os canais que tentaram, né, não conseguiram, não Né? deu certo. exato. Mas, ô Thiago, eu vejo você falar de games, cara, e tem uma coisa que quem joga percebe.
Tem uma galera que fala, mas fala porque dá uma relevância e tal. Você fala e dá pra ver o brilhinho no olho, cara. Tu é um cara que gosta mesmo de videogame, dá pra perceber, cara. Quando você tá falando. A minha casa foi baseada nisso. Quando eu me mudei, quando eu casei, eu falei, eu preciso de um mezanino ou de um lugar pra montar os meus videogames. Seu setup tem que ter. Eu só vou comprar um apartamento que tenha um lugar pra colocar meus videogames. E foi assim. E quando eu me mudei agora, cara, pode ter o que for no apartamento. Pode ter jacuzzi, pode ter piscina, pode ter qualquer coisa. Eu saio na casa procurando o lugar onde eu vou construir isso é muito foda. a minha caverninha dos games. Isso é foda. Então, em cima disso que eu ia te perguntar, cara, quando é que começa o Thiago Gamer? Qual que foi o jogo que você falou, caralho, videogame Mario é Bros. muito foda? O Mario Bros. O Mario Bros. O primeiro? Do Nintendo 8 bits. De NES. Eu tenho certeza que nossa audiência é mais nova e eles não lembram de um Brasil que não tinha importação. Não tinha nada. Era impossível você importar. Então, quando lançaram o Nintendo 8 bits, e o boato na escola era de que tinha um negócio muito legal acontecendo nos Estados Unidos e alguém tinha, todo mundo queria ir na casa do moleque jogar. E um amigo meu conseguiu um Nintendo 8 bits. Eu tinha, sei lá, 8 anos. E eu fui na casa dele e quando eu joguei, eu já tinha jogado telejogo, Atari, eu tive Atari, joguei ET, toda aquela porcariada, joguei. Mas o dia que eu joguei Mario Bros na casa dele, e ele tinha o jogo do pato também, da pistolinha. Eu falei, o Duck Hunt, é isso. Falei, meu Deus, minha cabeça explodiu. Eu falei, isso, eu preciso de um desse. Demorei muito pra conseguir. Esse aí. E eu falei, caramba, que coisa louca, que jogo irado, que coisa maravilhosa. E foi aí que minha cabeça virou total. Pegou e tal. E eu fiquei louco. E aí eu tive tudo. Meus pais foram muito legais, sempre desde moleque, assim, incentivar minhas paixões. Então, você gosta de videogame? Tá bom, vamos incentivar isso. Quem sabe sai uma carreira ou sai uma diversão mesmo, que você gosta. Então eu tive Game Boy, eu tive um desses aqui, Mega Drive. Tive o Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, eu tive um monte de coisa. E fui brincando pra sempre. Caramba, cara, isso é doido, porque assim, naquela época, realmente, era uma época onde os jogos, e eu sempre falo isso, tá? Eu tive essa sensação um pouco mais tarde, e foi com Resident Evil 2. A sensação que eu tive, cara, foi, cara, isso aqui não vai evoluir mais, cara. A gente tá no futuro. Onde nós vamos? Pra onde nós vamos agora? E evoluiu pra caramba. Muito, e essa época era isso também, né, cara? Cada vez que você viu uma coisa mais bonitinha, mais bem elaborada, você tinha, né? Essa sensação de, cara, não tem como evoluir disso, né? Era muito doido. Falava, nossa, agora ele tá soltando foguinho. Cara, e quando saiu o Mario 3, que eu falava, nossa, você pode subir no mapa e ficar lá nas luzes, você pode voar. Cara, foi um negócio muito doido. Então foi o Mario que realmente abriu minha cabeça e eu nunca mais... É engraçado que justo o Mario é um jogo que, assim, se você pensar até hoje, não mudou muito. Porque esse jogo, o Mario 1, é um gameplay tão refinado, bonitinho, que até hoje eles não mudam muito. Quando eles mudam um pouco, a galera não gosta. E esse Mario Wonder foi uma resgatada que eles deram. Com umas piradas, né? Com com umas o viajadas Wonder, monstras no meio, assim, mas é legal pra Só que caramba. é Mas eu muito gostava legal. de Mario Galaxy, por exemplo, achei legal. Não, mas aí Mario é o Odyssey é muito 3D, bom também, né? é muito bom. era legal. Os Mario 3D Mas na verdade, são assim, insanos. não aqui, criticando a Nintendo, não é a intenção. Ai, vai criticar a Não, o que eu acho que Atenção, acontece. atenção, que ele vai. Olha o Para corte do esses cancelamento aí. jogos, né, de plataforma da Nintendo fazendo o sucesso que fazem até hoje, é porque há uma escassez muito grande. Porque ninguém faz, cara. Tipo, pra começar, verdade. parece que ninguém consegue nem disputar, porque a Nintendo faz um negócio com uma maestria absurda. Então, eu acho que esse é o essa é uma negócio. questão, Esse é o né? negócio. Eles são muito E a bons. gente Ninguém fica faz vendo, porque no nível não deles. sei se você tá acompanhando isso, mas tá rolando um movimento das empresas americanas falar que videogame está em crise, né? Que o desenvolvimento de jogos está em crise e tal. Porque eles estão fracassando, né? E assim, a crise não é porque tem menos jogador, tem menos interesse, tem menos dinheiro Tá no fazendo mercado. menos dinheiro, né? Não é. É criativa. É criativa. A gente já falando nisso. Os caras lançam. A gente comenta isso. Você não vê, Thiago, assim, a gente comenta, pô, trailer de um jogo. Você olha o trailer, 2 minutos de trailer, tá? Qualquer jogo aí. Você não consegue ver, cara, esse jogo vai dar errado. Pô, cara, aquela Summer Game Fest lá, eu quase dormi, meu. Pois é. Tá tudo igual, cara. Então, 8 trailers iguais, você fala, pô, já tem vi um esse monte, jogo. Isso aí tem um não monte. Por que os caras estão desenvolvendo há 7 anos isso aí? Não vai dar Exatamente. certo, irmão. Esquece isso aí. E aí tu pega, como é que uma empresa gigantesca decide botar $100 milhões numa parada que nós aqui, que não somos desenvolvedores, não nada, a gente vê por 2 minutos e sabe que isso vai dar errado? Cara, pô. a indústria da televisão, onde eu militei por 16 anos, do cinema e dos games, tudo muito parecido. E os problemas que estão acontecendo hoje nos games, esse monte de demissão, também tá acontecendo no cinema e também tá acontecendo na televisão. Greve, inclusive, né? Tá começando a ter greve também. E a greve é uma ideia dos desenvolvedores, né? Tem muita empresa grande que quer fazer greve, quer sair. O problema tem muita gente que não entende de games mandando nisso. Tem muita gente que não entende nada de televisão mandando em televisão também. Isso é um problemaço. E a outra coisa é a euforia
que a pandemia causou nas pessoas em relação a conteúdo. As pessoas estavam em casa, todo mundo tinha mais tempo. Deram um green light pra uma porrada de coisa ruim. O Netflix, eu mesmo falava, cara, é inviável isso aqui. Não dá pra você lançar 1000 coisas por dia. Não dá, não vai dar certo. Vocês estão gastando muito dinheiro. E agora tá tendo uma correção que, infelizmente, dói na carne, porque são 16 mil demitidos. É gente pra caramba que perdeu emprego, né, na indústria de games. Mas eu acho a correção necessária por causa disso. Tem muita porcaria saindo. Tem muito jogo que não precisa sair. E a indústria da televisão e do cinema ainda é menos impactada que a dos games, porque a dos games a tecnologia muda. O cinema, cara... Foi de preto e branco pra colorido, aí sai um pouco de 3D, mas não muda muito. É a mesma coisa. A resolução muda um pouquinho. Games muda demais de uma geração pra outra. Você começa a desenvolver um jogo agora, fala, ai, putz, mas vem aí o Xbox 1000. Você fala, puta, começa tudo de novo. E vai mais 200 milhões de dólares na brincadeira. É muito mais sensível, eles têm que ter muito mais cuidado. Infelizmente, estoura pra quem mais precisa. 16 mil pessoas perdendo emprego. É muito complexo. A gente tá falando do exemplo do... Eu sempre consigo trazer ele. O Cyberpunk. O Cyberpunk. Eu gosto muito de Cyberpunk. Eu sou um defensor do Cyberpunk. Obrigado, Thiago. Eu também sou então. Por isso que o Fênix me chamou. Entendi. Agora eu entendi. Não, a primeira pergunta que eu fiz pra ele é, Thiago, eu quero você no Flow Games, mas antes, você gosta... O que você achou? Pré-requisito. O que você achou? Você baixou onde? Eu falei, no PC. Bom. No Steam, né? Isso. Então, o Cyberpunk é um jogo que ele começou a ser desenvolvido, a gente tava na era do Play 3. Aí ele foi desenvolvido, e aí ele foi desenvolvido pro Play 4 até, né? Quando ele foi lançar, ele ia lançar pro Play 4, só que ele atrasou e lançou logo depois do lançamento do Play 5. Então ele tinha que lançar pro Play 5 também. E esse foi um problema muito grande pra eles, porque eles tinham que portar o jogo tanto pra nova geração quanto pra antiga do Play 4. E eu imagino que foi um desafio muito grande pros desenvolvedores. Então essa passagem de tempo que você falou aí, às vezes o jogo fica 7 anos de desenvolvimento e 7 anos é uma geração inteira. Ou então, é isso que eu tô falando. Se um script ficar 8 anos numa gaveta, não muda nada, cara. Acho que foi o Moonlight lá que ganhou o Oscar. Ficou 10 anos numa gaveta. Sim. É o mesmo filme. Se pegar, Videogame não é isso, não dá. E aí, cara, o caso do Cyberpunk é, pelos relatos também de gerentes que não entendiam muito do bagulho, dando muito palpite. Teve muito de investidor, né? E de você chegar lá e falar assim, falando pra não avançar. Né? De falar, gente, não dá. Claro. Não, esse time frame aqui não dá, nós não vamos entregar. Não, dá sim. Exatamente isso. Esse é um negócio muito importante que a gente fala. Tipo, a gente espera que o Phil Spencer seja esse cara que chega pros estúdios e fala, isso aqui não dá. Não vamos lançar. Se a gente tivesse... Que nem o Yoshida. Ele falou que ele fazia isso, né? Cancelava vários projetos. Se a gente tivesse menos envolvimento, cara, de acionista, de engravatado no lançamento dos jogos, a gente ia diminuir uma porcentagem gigante de jogo merda que sai por aí. Isso é verdade. Mas é difícil também, né? Você segurar os caras que sustentam o bagulho. O Esquadrão Suicida mesmo é um efeito disso, né? Claro, pode ser. Eu vi vocês jogando. Entendeu? Eu aguentei o máximo que eu pude. O máximo que deu, né? Que eu vi todos vocês reclamando. Vocês tentaram, vocês se esforçaram muito. Foi bonito. A gente jogou demais, o respeito que vocês tiveram. Não, mas a gente não zerou depois, tá? A gente zerou essa porcaria. Mas o respeito que vocês mostraram, vocês realmente, a gente tava empenhado de fazer acontecer. Vocês foram de coração muito aberto. Cara, foi muito bom, porque a gente já tava cansado, aí chegou aquela cutscene que a Era Venenosa não apareceu. E ela bugou. O Thiago dela não apareceu. Ô, Thiago, o Esquadrão Suicida é o primeiro jogo multiplayer que é melhor jogar sozinho. É bizarro isso. Bizarro. É muito louco, eu nunca vi isso acontecer, cara. Isso é muito doido. Essa aí é uma tristeza mesmo. E é a história de falar essas palavras-chave na hora de você fazer o pitch do jogo, né? Games as a Service. Tá todo mundo, Games as a Service. Vai bombar. E o cripto, e o cripto, e o metaversinho, NFT. E o NFT, colecionável do NFT. Não é nada, né? Cara, isso é louco. Porque, tipo assim, e aí é isso aí. Eu acho que a crise também tá aí, porque a gente tem uma crise de criatividade, onde a gente até falou isso, e é impressionante como é que as pessoas têm acesso à desconexão. A gente é pautado em videogame hoje, quase em tudo, pelo que os japoneses criaram em algum momento. E o que eles continuam criando hoje. A criatividade lá tá bem viva. Por quê? Porque são os mesmos caras. Eu sou muito fã dos caras. Não, também, mas são os mesmos caras, você entende? Eles estão até agora... São bons. E eles continuam inovando, continuam trazendo coisa nova, continuam fazendo coisa boa. E... Não sei se já acompanhou isso, mas a comunidade de desenvolvedores americana, elas são muito arrogantes em relação aos japoneses. Elas têm uma coisa você não tá entendendo, tipo... Sendo que tudo que eles fazem ali vem de lá, de alguma maneira, né? Pra ser sincero, eu acho que os japoneses são um pouco arrogantes com os americanos também. Eles
Sim. Mas eles estão certos, né? Porque eles são superiores. E aí... Em alguns pontos. Sim. E aí a gente vê que o que falta também, e isso é uma coisa que os japoneses têm muito, e aqui a gente não tem, que é essa conexão com quem é seu cliente. Os japoneses lá sabem pra quem eles estão fazendo o jogo. E muitas vezes a gente vê os americanos, principalmente, fazendo, e não parece que sabem pra quem eles estão fazendo o jogo. É verdade. Esse jogo da EA aí, esse Mortals of Avion que eles lançaram, que foi um O cara é fiasco. muito hater do Ele não esquece. Ele sempre fala do mesmo, Não foi né? agora, porque foi agora. É. Ele falou, fazer jogos de primeira pessoa single player não dá certo mesmo. Tipo, a declaração dos caras foi tipo essa. Não é isso, né? Não é isso, Não é você isso, entende? papai, não. Pra quê? Você tá fazendo jogo pra quem? Essa coisa dos jogos como serviço. Isso é uma doideira, cara. Como é que esses caras acham? Que tá falando o Helldivers, né? 2. Sim. Foi um grande sucesso aí. Muito bom jogo. E superou a marca do Destiny na Steam. O Destiny, que também é da Sony. Então, tipo assim, eles estão se canibalizando, O sabe? Destiny saiu com um monte de problema também, lembra? Saiu Quando saiu e no tal. começo, eu tentei jogar e não me pegou também. Isso aí é um negócio. Não tem jogador suficiente pra essa quantidade de live service que eles estão fazendo. É verdade. né? Não, mas é engraçado o Helldivers, porque eu vejo muito o Esquadrão, o jogo que a Naughty Dog ia lançar, Uhum. parece muito uma forçação de barra pra ser um game, um live service. É. Só que o Helldivers não é uma forçação de barra, é um jogo que era pra ser um live service, é natural, sabe? Só que eles construíram um jogo bem feito e por isso que foi um sucesso que foi, né? E tá sendo um sucesso e tem essa também, né, Thiago? O live service é o seguinte, não é só lançar, é você manter em atualização frequente e outra, quando você lança um live service, você tem que puxar o público de um outro. Uhum. E aí é o difícil, E né, cara? manter o Porque público, né? puxar e manter Porque duríssimo. outros vão puxar também o seu público. Exato. E a rapidez com que pode dar errado, né? Porque às vezes Claro. você Sim. puxa os caras, já vi tanto jogo também que começou foi super bem. E aí passa, sei lá, 2 semanas, você lê lá no Sim. PC Gamer, caiu 98% no número de Sim. jogadores, morreu, desliga o servidor. Exato. Acabou. É tipo isso aí.